E aí, pessoal do grupo, hoje a gente vai fazer um estudo aqui onde eu trago para vocês a pergunta: quem não dá o dízimo é amaldiçoado? Ou quem dá o dízimo está se amaldiçoando? Parece uma pergunta bem complicada de responder, mas para vocês entenderem, eu preciso que vocês assistam o vídeo até o final, porque é um assunto bem complicado, mas a gente vai aqui na Bíblia ler e a gente vai tentar entender juntos sobre isso daí. Porque todos nós que vamos para as igrejas, eu falo por mim, que frequentei muitas igrejas evangélicas, a gente ouve muitos pastores na pregação do dízimo, lendo Malaquias 8, aonde diz que se você não der o dízimo, você está debaixo da maldição, você está roubando o Senhor. Então hoje o estudo é relacionado a isso daí. Só que a gente tem que entender, primeira coisa, o que é o dízimo? O dízimo, ele é a 10ª parte. Só que, mesmo na época dos israelitas, que eles faziam, que eles doavam essa 10ª parte, que era para a tribo dos levitas, não era dinheiro. O dinheiro ele já existia. Tanto que Moisés foi vendido, tanto que a gente vai ler aqui que fala que quando eles fossem levar esse dízimo ao templo, fosse muito longe, eles teriam que estar vendendo tudo aquilo que eles conseguiram, né, que era a comida, que era a 10ª parte dos animais, das criação, eles vendiam para quando chegassem no templo que era reservado pelo Senhor, eles comprassem de novo e doassem comida, que eles comessem, mas eles não se esqueciam, não podiam se esquecer dos levitas. Então, em momento algum, o dízimo, lá na época, era dinheiro, correto? E sim comida. A gente ouve muito pastor dizer que era comida porque na época não existia dinheiro. Mas na própria Bíblia a gente vai ler que o Senhor fala que se fosse muito longe para estar levando o que eles conseguiram produzir, eles precisavam vender e comprar lá. E outra coisa que eu trago para vocês também é que a gente tem que entender que nós hoje, a gente não vive mais pela lei. Então eu vou provar para vocês aqui que o dízimo ele faz parte da lei de Moisés. E nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça de Cristo. Por que eu falo graça de Cristo? Porque a partir do momento que Jesus foi crucificado, a gente vai chamar ele de Cristo, não Jesus de Nazaré. Porque quando se diz respeito ao dízimo, a gente tem que entender que até Jesus de Nazaré, ele deu dízimo. Ele estava debaixo da lei. A gente leu lá em Mateus que Jesus nasceu debaixo da lei. Por isso que ele cumpriu, tanto que ele foi circuncidado, que houve o sacrifício da pombinha, tudo mais. Então ele seguiu à risca a lei. Só que a partir do momento que ele foi crucificado, a lei não existe mais. Nós, gentios, vivemos pela graça. Então, como eu fiz no último vídeo, a gente tem que entender que a gente não pode querer seguir as 613 leis. Porque se a gente for buscar uma das leis, que hoje eu vou estar falando sobre o dízimo, mas tem outras leis que as igrejas vão pegando, a gente tem que seguir todas. Então a gente vai começar o estudo aqui e eu espero que vocês assistam até o fim para vocês terem um entendimento melhor. Então, falando sobre Malaquias, a gente vai ler para dar entendimento ao nosso estudo, que diz o seguinte, é o Senhor dizendo: eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam no dízimo e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo toda a nação. Então aqui diz que se eles não dessem o dízimo, eles seriam amaldiçoados. Só que a gente tem que ler, para entender um pouco melhor, em vez do versículo 8, a gente tem que pegar no versículo 6, que diz a respeito do dízimo, onde o Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados, abandonam as minhas leis e não a cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, mas vocês me perguntam como é que vamos voltar. Aqui diz que os israelitas não estavam doando o dízimo, que eles não estavam cumprindo a lei como os descendentes dele. Então aqui a gente já consegue entender que o dízimo faz parte do mandamento da lei, correto? E não da graça. Para complementar mais isso daí, eu gostaria que vocês abrissem no livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 5, que diz o seguinte:
conforme a lei de Moisés, os sacerdotes, que são descendentes de Levi, têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo, e eles recebem dos seus próprios patrícios, embora eles também sejam descendentes de Abraão. Aqui está bem claro em Hebreus que, conforme a lei de Moisés, os levitas tinham que pegar esse dízimo, essa 10ª parte. Então vocês entendem que a lei de Moisés dizia sim, que era preciso fazer o dízimo. Então a gente tem que entender que naquela época sim era justo, era para se fazer o dízimo. Só que nos dias de hoje a gente vai entender que não é mais necessário, porque se a gente abrir em Deuteronômios no capítulo 14, aqui vai esclarecer um pouquinho, onde eu falei para vocês que o dízimo ele nunca foi dinheiro, mesmo na época da lei, e sim era comida. Porque diz o seguinte, ó: mas se o lugar da adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a 10ª parte das colheitas com que Deus os abençoou, então façam isso. Vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor escolheu. Ali comprem tudo o que quiserem, comam carne da vaca e do carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejam. E ali na presença do Senhor nosso Deus, vocês e suas famílias comam essas coisas e divirtam-se à vontade. Porém, não esqueçam os levitas que moram na cidade de vocês. Aqui então é onde eu falei para vocês que o dízimo lá na época, ele nunca foi dinheiro, e sim ele foi comida. Então a gente tem que entender que hoje o que acontece muito? Eu, como digo, eu gosto muito de usar acontecimentos comigo, porque eu frequentei muitas igrejas, mas eu simplesmente deixei de ir em algumas, porque quando eu não conseguia dar o dízimo, quando eu achava que o dízimo era uma obrigação e que eu precisava dar para ser abençoado, tinha igreja que tinha um livro, e abria esse livro e expusia, né, colocava ali para todos os membros da igreja que eu não tinha dado o dízimo, ou que outra pessoa não tinha dado o dízimo. Então você imagine só, a gente simplesmente se sentiu um nada, porque um mês que você falhava, você era exposto. E a gente tem que entender que quando isso acontece, muitos dos pastores pegam essa lei e trazem para eles. Eles fazem disso daí, vamos dizer, uma obrigação. Só que eles esquecem de cumprir todas as outras leis. Porque eu vou ler para vocês aqui, ó, Romanos 6,14. Para dar um entendimento um pouco melhor aqui, ó, que diz o seguinte, ó: o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Aqui então a gente está entendendo que o pecado não controla mais a gente, porque a gente não vive mais pela lei, a gente vive pela graça. E em Romanos 10, a gente também tem um complemento disso daí, que diz o seguinte: pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso de sua própria maneira. Eles rejeitam o modo que Deus aceita as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Então fica claro aqui, gente, que a lei ela acabou em Cristo, e que nós vivemos em Cristo, e que nós não temos que ficar trazendo as leis para nós. Porque se a gente ler aqui em Gálatas, no capítulo 3, vocês vão entender o seguinte, ó, que diz o seguinte, ó, Gálatas 3:10. Deixa eu achar aqui. Os que confiam na obediência à lei estão debaixo de maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedecer sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo de maldição. O que significa? Se você for seguir a lei, mas você não for seguir ela toda, você está em maldição. Então essa maldição que a gente ouve lá em Malaquias é a maldição daquele povo israelita, que eles não estavam honrando a lei. Então eles estavam sendo amaldiçoados. E para complementar, a gente vai ler Malaquias 2:21,
que diz o seguinte, isso aqui é para fechar, vamos dizer, com entendimento maior, que diz: eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Eu fiz esse estudo aqui, gente, para vocês buscarem, para vocês pesquisarem. Eu tenho muito para trazer para vocês, mas quando a gente pega uma câmera, e no meu caso que a gente está começando agora, a gente se atrapalha um pouco nas palavras. Mas eu garanto que se vocês fizerem um estudo, se vocês forem buscar um entendimento, vocês vão entender que infelizmente hoje, como eu disse num vídeo anterior, 90% das igrejas, elas estão trazendo para vocês as leis dos judeus e não estão trazendo o evangelho dos gentios. Porque, coitado de nós se a gente for tentar viver pela lei. Coitado de mim, coitado de você, se a gente for trazer uma lei e esquecer das outras. A gente jamais vai conseguir a salvação, a gente jamais vai conseguir herdar a herança que o nosso Pai deixou para nós. Então a gente tem que pedir muita sabedoria, a gente tem que pedir muito entendimento para o nosso Pai, para a gente começar a entender essas coisas. Porque eu digo para vocês, nós hoje, a gente vive pela graça. A gente não vive mais pela lei, a gente não vive mais pela lei. E se eu for seguir o dízimo, que faz parte da lei, eu vou ter que seguir todos. E como eu disse para vocês, essa daí é apenas uma lei que as igrejas hoje trazem. Mas eu vou postar outros vídeos falando de outras leis que eles trazem, mas esquecem de cumprir as outras. Então eu fiz esse vídeo para vocês entendessem um pouquinho, para que vocês buscassem, para que vocês se fortalecessem. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês também, que eu tenho pregado muito que nós gentios vivemos pela graça, né? Mas não é simples também achar que, eu creio, é fácil, eu estou pela graça. Não, gente. A gente tem que entender muitas coisas. Então eu vou trazer aqui para vocês uma série de estudos relacionados a isso. Tá joia? E também vou trazer um estudo sobre o povo judeu relacionado às 12 tribos, que é um estudo maravilhoso. Tá joia? Então espero que vocês tenham entendido, que vocês fiquem na graça do nosso Criador, que a graça do nosso Pai continue nos alcançando. Até o próximo vídeo aí. Obrigado a todos.